Bom, para a gente manter o cronograma, vamos fazer de baixo para cima, tudo bem, pessoal? Acho que sim, né? Porque vai que também eles não entram, a gente fica esperando, né? É melhor a gente iniciar já, né? A gente passa os vídeos e aí a gente inicia com os vídeos para vocês não terem que apresentar. E aí, então, a gente aguarda, enquanto a gente discute, a gente aguarda os últimos autores. Eu também não quero Perfeito, prender ninguém, não. Então tá. Então a gente vai tá ótimo. começar com descarbonização e uso de biocombustíveis, prospecção, aplicação ao Sustainable Aviation Fuel. É esse? Ou é outra ordem? Não, esse eu acho que não tem ninguém aqui ainda, porque o que tem aqui é o modelo de aplicação para o gerenciamento de resíduos sólidos e o energia limpa. O do Tá, combustível de beleza. aviação sou eu, desculpa. É porque eu tô com o nome da Ah, tá. Marina, tô com o autor, no caso. Ela não pôde comparecer é porque ela tem outro evento. Ah, Tá? perfeito, não tem problema. Pode ser pelo da energia limpa, talvez, aí do Uhum. Tá, Riquelme e da Tatiane, se conectaram perfeito. logo no É isso. início aqui. Perfeito. Então eu vou compartilhar o vídeo. Ok, meninas? Ok, professor? Perfeito. E aí, na sequência, nós fazemos uma discussão, e quem quiser colocar alguma coisa, fica à vontade, que a ideia mesmo é ajudar a desenvolver os trabalhos, né? Olá, me chamo Tatiane Serafim, mestrando da Universidade Federal do Ceará, e irei apresentar um trabalho que foi feito em conjunto com Riquelme Sales, mestrando da Universidade Federal do Ceará. Tem como título Energia Limpa para Quem? Um ensaio teórico à luz da teoria crítica da estabilidade. A transição para energias renováveis, como a eólica, ela é vista como uma alternativa para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. O Brasil ele tem um grande potencial para a aderência desse cenário de implementação de projetos de sustentabilidade. No entanto, a instalação de parques eólicos tem gerado debate devido aos impactos socioambientais. Embora promovam a redução de CO2, há críticas sobre os efeitos nas comunidades e ecossistemas locais. Sobre essa ótica, a teoria crítica da sustentabilidade, ela questiona se esses projetos realmente promovem sustentabilidade, sugerindo que devem considerar justiça social, equidade ambiental e participação democrática. Esse trabalho ele tem o objetivo de examinar os fundamentos e impactos dos parques eólicos, com ênfase nos potenciais efeitos socioambientais e desafios associados, incluindo a análise de impactos ambientais como possíveis interferências na biodiversidade local. E como fundamentação teórica, olhando pela visão da teoria crítica da sustentabilidade, assim como foi dito, né, ela consegue apresentar uma visão mais ampla e interconectada sobre o que é desenvolvimento sustentável. Ela consegue dar o conceito do que deve ir, né? Que deve ir além do crescimento econômico e da simples adoção de tecnologias que diminuem as emissões de CO2, que é fundamental que o processo de transição energética ela promova a equidade social, a justiça distributiva e a preservação ambiental. Além disso, a teoria ela expõe que as contradições do modelo de desenvolvimento predominante, que muitas vezes ignora as desigualdades sociais e ambientais que surgem com a implementação de grandes projetos de infraestrutura, como parques eólicos. A adoção dessa abordagem teórica, né, com esse ensaio, ele pretende buscar e desconstruir a narrativa predominante de que as energias eólicas é intrinsecamente sustentável, explorar suas complexas implicações socioambientais. O ensaio ele trouxe uma discussão que teve como exemplo a comunidade Xavier. Ela fica localizada em Camusim, Ceará. E a comunidade Xavier ela apresentou diversos problemas associados. O ensaio procurou um caso mesmo que pudesse ser colocado e exemplificado, não apenas só olhando pela teoria crítica e pegando locais e casos distantes, não.
Foi um caso local, que eu sou de Fortaleza, Ceará, e esse caso aconteceu na comunidade Xavier, que fica localizada em Camusim, e apresentou diversos problemas associados. Desses problemas associados da colocação de parques eólicos, da implementação de parques eólicos, veio o impacto visual, que antes se tinham dunas limpas, né, pode-se dizer, e com a implementação dessas pás eólicas, a visualização ficou totalmente modificada, até em questões turísticas, né, pode ser prejudicado e está sendo prejudicado. Questões auditivas, que por conta da pá eólica ela se utilizar da energia cinética, ela ocasiona um barulho. É tanto que para se implementar uma pá eólica, tem que ser pelo menos 400 metros de uma residência, por conta do barulho e outros efeitos. O deslocamento de comunidades locais, assim como eu havia dito, tem que ter uma distância entre a pá eólica e a comunidade. As comunidades, por elas ficarem comumente colocadas em zona costeira, aí a pá eólica, por ser colocada em zona costeira, existe comunidade na zona costeira, principalmente pescadores, elas são tiradas, ou se então são movidas mesmo para um pouco mais distante de onde eles querem colocar os parques eólicos e essas pás. A erosão do solo, a pá eólica, ela precisa ser colocada de forma que ela fique firme, até por conta que ele é um aparelho que ele é bem grande, ele tem um peso, ele precisa ser firmado de forma com que ele não venha a cair, que ele tem uma fixação boa, né? E o solo, assim, é danificado. O solo, antes que ela vide, que não tinha nada, ele acaba sendo alterado. E o risco à fauna, consequentemente, vem num local onde é colocada a pá eólica, a fauna ela é modificada. O que antes não tinha, agora está tendo, que é uma pá eólica enorme, e tem uma mudança total na fauna local. Ocasiona uma modificação tanto na questão de visualização, como também a fauna ela se modifica, porque tem algo novo sendo implantado lá, algo que não tinha antes. Isso acaba ocasionando a modificação. Assim, se vê a necessidade de uma abordagem holística e inclusiva para garantir a sustentabilidade desses projetos. O estudo ele teve como conclusão que a instalação de parques eólicos é um passo relevante na transição para uma economia de baixo CO2, mas os seus impactos, como os ambientais e sociais, precisam ser considerados. Embora sejam vistos como uma solução para a crise energética, suas consequências adversas não podem ser ignoradas. E por meio da teoria crítica da sustentabilidade, conseguiu-se oferecer uma lente analítica crucial para equilibrar os benefícios ambientais e os custos sociais desses projetos. Uma análise crítica e abrangente é essencial para garantir que a energia eólica realmente contribua para uma transição energética sustentável e inclusiva. Este ensaio ele contribuiu significativamente ao discutir os impactos dos parques eólicos no Brasil, sobre a ótica da teoria crítica da sustentabilidade. Ele conseguiu analisar os aspectos ambientais e sociais, que muitas vezes são escondidos, né? E ele conseguiu oferecer uma visão mais crítica sobre o que constitui um verdadeiro progresso sustentável, que tem que olhar a parte social e ambiental. A reflexão apresentada pode enriquecer o debate sobre políticas energéticas e incentivar práticas mais justas e inclusivas na transição para fontes renováveis. Essas foram as principais referências adotadas no estudo. Agradeço a todos. Obrigada. Perfeito. Então, muito obrigado aí a Tatiane, que fez a apresentação. Ficou, acho que, bastante clara, objetiva. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu tenho aqui 2 ou 3 anotações somente aí para discutir um pouquinho com os autores, que eu acho que vão ser pontos importantes, mas não sei se a Luma ou o José Ricardo querem fazer alguma colocação também. Fiquem à vontade, que o espaço está aberto. Olá, bom dia. Bom Diego, dia, demais colegas. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou com uma dificuldade com o microfone, mas acredito que vai dar para... Sim, não, tá ótimo.
Parabéns pelo trabalho, Tatiane. Eu acho que é importante esse momento aqui. Eu fico relembrando as minhas disciplinas do doutorado, porque eram momentos muito interessantes de discussão, e a gente vê o quanto você se entregou, né, à temática através desse artigo, e o que me chamou mais a atenção foram justamente as mudanças, né, que esse tipo de tecnologia, que a gente pode dizer que é um tipo de tecnologia ambiental, ela pode apresentar para determinada sociedade de maneira positiva, mas também de maneira negativa, né, podemos dizer. Então, diante das demandas sociais, econômicas, existem iniciativas tão positivas quanto essa, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa verificar também os efeitos nocivos e que essa comunidade ela precisa se adaptar a essas novas tecnologias. Acho que é um período de transição, é uma tecnologia relativamente nova, e que aqui, por exemplo, na Paraíba, né, eu sou de uma cidadezinha do sertão da Paraíba, a gente está em um momento de ascensão, de crescimento, de instalação, né, desse tipo de tecnologia, assim como no Rio Grande do Norte, que é um estado que fica aqui ao nosso lado. Então, a gente precisa mesmo se preparar, perceber, e eu fiquei bem interessada, né, diante do seu artigo, já que estou me dispondo desde a especialização a pesquisar sobre essas temáticas ambientais, mas achei muito interessante, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Obrigado, Luma. José Ricardo quer fazer alguma observação ou fica à Sim, sim. vontade? Vocês me escutam? Sim, perfeito. Tá ótimo. Bom, parabéns pelo trabalho, Tatiane. Na verdade, tenho uma curiosidade, né? Que você começou a estudar a temática exatamente nesses efeitos que são os efeitos, digamos assim, mais nefastos, né? Os efeitos negativos. E nas comunidades, o que a gente tem visto pelo menos em reportagem, não estudei especificamente sobre isso, mas tanto nos moradores, né? O movimento das pás, as sombras, quanto nos animais também. Me parece que não só o barulho, mas a frequência com que a pá gira ali, a sombra e tal, e fica meio desnorteado. O que me chamou a atenção são os animais também. Eu pensei que incomodava somente os moradores. Então, se você já olhou mais a fundo isso, e na verdade a minha real curiosidade é o seguinte, é porque no Ceará especificamente, acho que Rio Grande do Norte também, o pessoal começou a fazer uma liberação de licenças lá offshore, ou seja, aquelas torres eólicas vão ser colocadas mar adentro, né? E, bom, a minha curiosidade é a seguinte, supostamente ali eu não teria esse incômodo com as pessoas, mas eu fiquei curioso se você já viu alguma coisa sobre isso. Veja, não estou exigindo nada do teu trabalho, não, é mera curiosidade. Sobre esse efeito também que pode ter negativo no caso da instalação em mar. Porque eu vi que de costa a costa aí tá licenciado com projetos ambientais, a licença ambiental me parece que está em fase de liberação, já foi liberada, desde lá Maranhão até o início lá do Rio Grande do Norte. Se você tem alguma consideração sobre isso. Mas parabéns. Eu agradeço a pergunta e são dois autores, né? O Riquelme, ele está na parte ambiental e eu estou mais na parte social. Isso é em caminho para a dissertação. A gente já está no segundo artigo, o primeiro foi de biométrico, né, para a gente ter uma noção, e o segundo é esse, e a parte ambiental está sendo analisada por ele, até ele vai fazer junto ao projeto, acho que é Tamar, que também envolve outros locais, e você também a parte turística junto com a parte ambiental. E a parte ambiental ela está sendo afetada justamente por conta disso, exato que você acabou de falar, professor. A parte de implementação das offshores. Não temos offshores agora, ser exatamente já executadas, trabalhando, mas temos as onshores que quando o mar entra, acaba quase que se tornando uma offshore, né? Aí a minha dissertação, ela é ligada exatamente às comunidades costeiras, que elas serão prejudicadas, porque é tanto que tem vários vídeos de entrevistas, se está até no YouTube, que pescadores falam como é que o meu barco ele não tem motor, agora eu vou ter que ficar desviando daqueles vários ferros que vão ficar no mar.
Aí o filho do pescador fala assim: eu sempre fiz isso da vida, eu queria que meu filho também fizesse isso, e eu queria continuar fazendo isso. É tipo, tanto a parte cultural como também a economia deles. Os peixes vai ter uma interferência nos peixes, o barulho da offshore já em outros países já tem pesquisas, como quando eu fiz o trabalho que foi o bibliométrico, que também foi aceito aqui, e eu olhando os autores principais, né, eles falam sobre o barulho que interfere nos peixes, na vida marinha, e assim, consequentemente, também na comunidade local que vive daqueles peixes, né? Os peixes podem até sumir por conta do barulho e várias outras coisas, até o ferro mesmo. O material mesmo pode ser prejudicial, certo? Assim, para eles. É, uma pesquisa está sendo mais aprofundada, a parte ambiental está sendo mais aprofundada pelo Riquelme, e a parte social está sendo mais aprofundada por mim, que é o nosso Perfeito. projeto de dissertação e futuramente de a dissertação em si. Excelente, Tatiana Henrique. Obrigado, aluna, e o José Ricardo também pelas colocações. Assim, eu acho que o principal, a relevância, né, do trabalho, quando a gente olha, é muito no que a aluna destacou. Em geral, ainda imagino que a população como um todo, ela não tem a ciência, né, dos impactos negativos. Eu vejo no mestrado lá a gente tem disciplina sobre energia, e até mesmo para quem vem estudar no mestrado, por vezes, quando você começa a apontar, né, estudos empíricos que trazem as problemáticas que o José Ricardo comentou, que vocês apontaram, em geral é sempre uma surpresa, assim. Então a gente vê que o trabalho ele tem uma importância ainda em relação a alertar que por mais que isso nos ajuda no processo de neutralizar, descarbonizar o planeta, por outro lado, você tem aí alguns outros problemas associados que eles estão sendo negligenciados, né? Aí a minha pergunta seria o seguinte, assim, se hoje já existe algum parque eólico que ele não gera impacto, ou se, na verdade, o estudo de vocês, apesar dele ser de uma região localizada, né, se ele realmente ele pode ser generalizado para tudo, como vocês colocaram nas conclusões, né, na questão de uma generalização para o Brasil. E aí uma outra sugestão minha seria, além de vocês fazerem o paper teórico, talvez fazerem uma lista de recomendações de política pública e realmente enviar isso para os agentes políticos, né? A gente sabe, por exemplo, hoje os estados do Nordeste eles são os mais impactados com esse tipo de energia, até porque são onde estão aí os maiores parques eólicos do Brasil também, né? E eu acho que essa junção entre academia e governo ela é cada vez mais urgente, até para que a gente possa fazer essas ponderações. É sempre aquela questão de produzir uma pequena versão do artigo, que seria um policy paper, e encaminhar para o agente político, né? Porque isso aí dá um caráter também de impacto aplicado do trabalho, não somente do impacto teórico, que ele é tão relevante quanto, né? Então, queria ouvir vocês aí em relação à generalização e deixar essa questão aí de sugestão de fazer um desdobramento de um trabalho menor para os agentes políticos, né? Obrigada pelas sugestões. É porque esses estão sendo os primeiros trabalhos, né, a caminho da dissertação. É tanto que não temos o quadro geral, porque temos implementações geóricas, temos em outros locais, né, fora Xavier, vários outros locais, e por conta da lei agora de hidrogênio verde que foi assinada, consequentemente, as eólicas serão mais implantadas. E vai vir com tudo também as offshores. Porque elas são o carro-chefe para se fazer o hidrogênio verde, ela e a solar. A energia eólica e a solar, para fazer o hidrogênio verde, elas são carro-chefe. Aí o que acontece? A gente está pretendendo isso e isso é os trabalhos futuros, porque ele requer toda uma demanda e um minucioso. Pretendemos fazer visitas mesmo aos locais onde tem offshores e onshores, quando viessem implementadas, e as onshores, o máximo possível aqui na região Nordeste, para ter o maior conhecimento disso, professor. Porque esse trabalho ele foi feito em bases teóricas e pesquisas, que nem eu coloquei aí, que ele é um ensaio acadêmico. Sim. A gente pretende fazer entrevistas, por exemplo, um outro trabalho que foi até selecionado, que foi para o ENGEMA, que foi falando sobre a mulher na pesca e as eólicas, que até a invisibilidade da mulher. E tem mulher que trabalham na pesca. E aquilo é a economia dela. E a partir do momento da implementação da eólica,
ela perde a economia dela. E ela já tem visibilidade para essa Exatamente. mulher. Aí o que que acontece? Eu vou a esses locais tanto para conhecer essas mulheres, como eu vou conhecer os parques. Aí é isso que vai me dar uma maior abertura para estar falando, porque assim, eu quero ter um maior conhecimento para colocar mesmo em um trabalho e eu poder reivindicar isso, não é nem reivindicar, ser a voz mesmo do povo. Porque assim como você disse, professor, as maiores implementações vêm do Nordeste, que é o local onde tem abundância de sol e de vento. É Perfeito, onde a exatamente. academia vai precisar entrar mais efetivamente. A gente vê isso. Aí, a partir do momento que eu for a campo, vai em loco, eu vou conseguir fazer um trabalho que vai abordar mais e eu vou conseguir ter um respaldo maior perante o, digamos assim, perante o parlamento, qualquer, o que a gente está tendo agora. Já tem várias comunidades que estão se manifestando. E ter a academia junto favorece muito. A gente vai ter o conhecimento da academia junto com a vivência cultural e demais que eles têm os direitos dele mesmo. Perfeito. Muito bom, Tatiane. Parabéns, então, para vocês. Que o trabalho ele siga adiante, sendo desenvolvido. E vamos passar, então, para o próximo aqui. Nós temos aqui a Luma ou o José Ricardo. Obrigada. Podem Opa, falar qual que é o trabalho, eu estou com todos abertos aqui. Ó, que é o seu, Luma? pode? Da Luma aqui, ele é o Modelo de modelo de aplicação, aplicação. Exatamente, para o perfeito, gerenciamento de resíduos sólidos no município de São José da Lagoa Tapada, Paraíba. perfeito. Tatiane, parabéns pelo seu trabalho, viu? Incrível. Luma, eu vou compartilhar o vídeo, ok? Boa tarde a todos, eu me chamo Luna Macri, estou aqui para apresentar o resumo titulado Modelo de Aplicação para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos no município de São José da Lagoa Tapada, Paraíba. Esse trabalho é um produto de uma tese defendida e aprovada no mês de abril deste ano, e eu fui a autora principal da tese. Ela teve como um dos principais objetivos apresentar um modelo de aplicação e avaliação, tentando identificar qual seria a melhor forma de gerenciar os resíduos sólidos de 5 municípios do sertão da Paraíba, colocando como proposta a implementação de um consórcio público intermunicipal entre esses 5 municípios, buscando o desenvolvimento regional, né? Então, essa proposta, ela obteve alguns produtos, essa tese obteve alguns produtos, e um deles é justamente esse resumo. Teve como principais autores eu, professora Fátima, professor Marcos e professor Arivaldo, todos professores da Universidade Federal de Campina Grande. Então, como introdução, a gente inicia esse trabalho falando da importância do gerenciamento de resíduos sólidos, que é considerado um assunto, um tema que vem sendo bastante debatido nos últimos anos, mas que ainda também é considerado incipiente, justamente pela falta de aplicabilidade de todas as atividades, de todas as variáveis que são levantadas principalmente pela Lei 2305/2010, que é a lei que dispõe, né, sobre a forma como esses resíduos devem ser gerenciados e como os municípios, o país, os estados, eles devem participar de forma ativa nesse processo, assim como a própria sociedade. Então, o gerenciamento ele é considerado uma questão fundamental para garantir a sustentabilidade ambiental, o bem-estar social, principalmente os municípios menores, pela carência, né, do gerenciamento adequado desses resíduos. E nós temos passado em vários países, em vários estados aqui do nosso país, por diversos desastres naturais, também derivados da falta de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí foi escolhido o município de São José da Lagoa Tapada para esse resumo, por ser um dos municípios escolhidos para o trabalho de tese, e justamente porque esse foi o município que obteve os melhores resultados diante do modelo que foi colocado como proposta no início do trabalho, né? Então, ele tem um cenário local que apresenta muitos desafios e muitas oportunidades, assim como existe abertura para que essas oportunidades sejam aproveitadas. Então, para alcançar uma compreensão mais abrangente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, esse estudo ele aplica um modelo de avaliação integrado que considera as dimensões sociais, ambientais, econômicas, políticos, institucionais e culturais que foram trazidas da própria lei
2305 utilizadas como parâmetro no modelo. E aí, diante dos desafios enfrentados por esse município, que é parecido com desafios também enfrentados por outros, né, da mesma quantidade de população, do mesmo tamanho, e até por populações maiores, a alta dependência econômica do setor público municipal, as desigualdades socioeconômicas, esse trabalho buscou responder à seguinte problemática: como o gerenciamento de resíduos sólidos pode ser aprimorado visando o desenvolvimento regional sustentável? E aí, buscando responder essa pergunta, se colocou o objetivo geral: propor um modelo de aplicação para o gerenciamento de resíduos sólidos no município de São José da Lagoa da Palha, visando promover o desenvolvimento regional sustentável e mitigar os desafios socioeconômicos e a dependência econômica do município. Os gargalos identificados por meio da aplicação do modelo. E aí a fundamentação teórica ela é organizada com base nos dois principais temas. O primeiro deles é o gerenciamento de resíduos sólidos, que coloca como principal teoria, né, a própria Lei 12.305, assim como apresenta outros autores, outros teóricos, como Cravo, Epial, Carvalho. E na variável, na segunda temática abordada, nós encontramos o desenvolvimento regional, onde apresentamos o pensamento de Barbieri, de Gomes, Sá, assim como de Carvalho. Então, essas foram as principais bases trabalhadas nesse estudo. Como métodos aplicados, a pesquisa é considerada exploratória e descritiva, bibliográfica, documental e de campo, justamente porque nós realizamos uma série de visitas no município, assim como conhecemos através da aplicação do estudo de campo, né, e visualizando o antigo lixão, a antiga área de lixão, o local onde a associação também realiza suas atividades, assim como é descrito ao longo da metodologia desse estudo, né? Foram utilizados fontes como livros, artigos, teses, além de dados primários coletados junto da Secretaria do Município, o próprio plano de saneamento básico, o plano também de resíduos sólidos do município. E aí, para que esse formulário fosse criado, foi criado também um modelo de avaliação, né, que é estruturado em duas bases principais: o gerenciamento de resíduos sólidos e o desenvolvimento regional. Como a gente pode identificar no próximo slide, esse modelo ele é organizado com base nessas duas bases principais, e aí para cada base nós também criamos dimensões específicas, como a social, ambiental, econômica, política institucional e cultural. Também foram levantadas variáveis para tentar entender, compreender como dentro da cultural, quais os tipos de resíduos gerados, como a aplicação da coleta seletiva nesse município, se existe, como se dá a elaboração de instrumentos educativos, entre outras questões que também foram abordadas da mesma forma na segunda básica. Também foi aplicada a observação não participante, né? Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, justamente por compor um trabalho de técnico, e nós levantamos os seguintes resultados. Dentro, né, da base de gerenciamento de resíduos sólidos, se descobriu uma ênfase na escolarização e na alfabetização desse município com a aplicação de ferramentas essenciais, através de, por exemplo, programas dentro das escolas de ensino básico, onde esses alunos eles poderiam apresentar algumas propostas, onde eles realizam também o próprio cultivo de algumas plantações específicas, onde eles também podem criar objetos através da reutilização de materiais que são conduzidos pela própria associação. Desde meados dos anos 2020, né, existe a Associação de Catadores, que é a Recicla São José, que é realizado esse trabalho em conjunto, de forma supervisionada com a CEINFRA. Os resíduos orgânicos eles são reaproveitados pelos moradores, enquanto outros são destinados, né, para o aterro sanitário, então eles não utilizam mais nenhum tipo de lixão, né? Existem também alguns desafios a serem alcançados e melhorados, e essas ações elas demonstram, né, algum reconhecimento da dimensão político-institucional, da própria variável econômica. A falta de tarifação também é um problema que é identificado nesse trabalho. Existem alguns métodos criativos que são aplicados no próprio desenvolvimento regional, quando ele coloca em pauta, né, a existência de ONGs, a existência da sensibilização através de programas de educação ambiental nas escolas, de iniciativa incentiva a reciclagem, e inclusive são colocados como principais conclusões e contribuições desse estudo
mostrar, né, que diante das limitações financeiras e técnicas, mesmo assim, os municípios eles podem aplicar atividades sustentáveis e se desenvolver de maneira socioeconômica. E muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, Luma, pela apresentação também. Vou abrir para comentários, em seguida também vou fazer alguns, para a nossa sessão ser bastante democrática aqui. Não sei se Tatiane, Riquelme, José Ricardo, se quiserem fazer algum comentário, está aberto aí. Fiquem à vontade. Se não quiserem, também não precisa. Eu achei o trabalho dela muito bom e em relação ao que fala até para conscientização até desde o âmbito escolar, né? Em lá do início. E esse trabalho ele pode servir até de exemplo para outros municípios que tenham problemas semelhantes, que tenham casos semelhantes, né? É bem isso que eu tenho a comentar. Eu cheguei a ler ele antes mesmo da sessão, foi ontem à noite que eu li os trabalhos. Vou dizer, apreciei, porque como eu também tenho assessora de sessão, aí a gente fica nesse meio que só vai ler bem em cima mesmo, gente. Mas eu consigo É, ler e apreciar. E o bom é que a gente pode ficar com o trabalho e a gente lê posterior, né? E acrescenta muito, isso dá uma outra visão. Cada autor, a gente consegue aprender algo novo que a gente não tinha percebido antes. Às vezes a gente acha, pelo tema, eu acho que talvez eu saiba disso aqui. Aí você consegue, ao ler, perceber que acrescenta muito, tem muita coisa que você não sabia. Tem uma visão bem mais ampla. Eu agradeço. Ok. perfeito. Pode fazer um comentário também? Fica à vontade, José Ricardo. Tá ótimo. Bom, primeiro, parabéns pela temática. Acho que é uma temática extremamente relevante. Resíduo sólido e esgotamento sanitário são sempre. Acho que ela caiu, será? Não, Acho que eu não, só tá aí. fechou a câmera. Não, tá ok. Então, resíduo sólido e tratamento de resíduo sólido, né, e esgotamento sanitário são dois temas assim bem relevantes em cidades menores, inclusive, né? E então, parabéns pela temática, acho que é extremamente relevante, né? A gente fala, e são aquelas obras que às vezes não são tão vistas assim pela população, né? Então, o pessoal vai adiando e normalmente cria conflitos, você tem que conflitar com um pouco da situação vigente, então tem muito custo e às vezes pouco benefício. Eu falo de enquanto política pública, né? Embora para a população tenha um benefício extremo. Aí me chamou a atenção o seguinte, aquele quadrinho que você fez, né, das dimensões ali, eu acho que está muito bem colocado. E na perspectiva de desenvolvimento, um ponto que eu penso que poderia ser incluído, se vocês, não sei se vocês pensaram ou não nisso, mas é a questão dos consórcios. Porque quando a gente fala em desenvolvimento, né, às vezes você não tem a escala em municípios muito pequenos, na verdade você não tem a escala para fazer um tratamento um pouco mais adequado, né? Então essa coisa dos consórcios municipais, alguns têm funcionado, mas mais uma vez, né, você gera uma série de conflitos ali, benefícios financeiros, mas uma série de conflitos ali para onde que vai o meu lixão, né? Na verdade, o meu aterro, o tratamento. E aí eu queria, na verdade, perguntar para vocês se vocês pensaram nisso, ou se tem intenção de trabalhar um pouco mais nisso, porque quando vocês forem além dos aspectos aí municipais mesmo, né? Quando você for falar da perspectiva de desenvolvimento, eu acho que fatalmente vai ter que incluir um pouco dessa abordagem também, tá? Mas parabéns. Perfeito. Luma, quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos seguindo aqui. Rapidinho, Diego. Muito obrigada, José Ricardo, Tatiane. E respondendo à pergunta de José Ricardo, esse é um trabalho de uma parte de uma tese, né? A tese ela foi aprovada no mês de abril desse ano e é um pedacinho da tese. Então, eu pesquisei 5 municípios aqui do sertão da Paraíba, onde eu propus um modelo de aplicação, e aquele modelo, que é o quadrinho que você falou, é parte do modelo. Ali nós temos 2 variáveis, que é a de gerenciamento de resíduos sólidos e desenvolvimento regional, mas a outra parte do modelo é justamente a de consórcios públicos intermunicipais. Então, nós trabalhamos com as 3 variáveis,
moldando esse modelo de aplicação para o gerenciamento de resíduos sólidos com a aplicação de consórcios públicos nesses 5 municípios. E aí o município que obteve os melhores resultados foi este, São José da Lagoa Tapada, um município bem pequenininho, de um pouco mais de 7.000 habitantes, mas nós temos também um município em que eu resido, que é o de Souza, e aí esse trabalho de tese ele já está tendo resultados, porque já existiram reuniões com esses gestores municipais, existe o interesse, né, deles se consorciarem, e aí a gente já está iniciando, juntamente com a universidade, essa conexão com 5 municípios. Aí eu fiquei bem feliz quando você falou sobre a questão dos consórcios públicos, porque é justamente uma alternativa, né, para o desenvolvimento regional, já que nós temos tantas... a questão da educação criativa, né, a criatividade sustentável. A gente trabalha também diretamente nesse trabalho de tese, né, que foi desenvolvido. Então, fiquei feliz por você ter mencionado, né, a parte do gerenciamento de resíduos sólidos, porque justamente foi a primeira ideia do trabalho, né? Caso vocês queiram ter acesso, ela está disponível na biblioteca de teses, né, da Universidade Federal de Campina Grande, e a gente apresenta todo esse contexto, né, das 3 variáveis, 3 dimensões, aliás, e dos 5 municípios. Muito obrigada. Perfeito. Diego, posso insistir um pouco? Vai lá, fica à vontade. Aqui a gente tem a oportunidade de aprender, a gente quer aprender. Óbvio, se você souber a resposta, mas veja, no consórcio intermunicipal, a minha curiosidade, eu realmente não sei, aquele município que vai ficar com o aterro, ele deve ter algum benefício financeiro, né? Você tem só por curiosidade mesmo, tá? Você tem alguma informação disso? Na verdade, no nosso caso, já existe um aterro, né? Um aterro em que, na verdade, ele é um aterro utilizado por todos os municípios, aqui pequenininhos do sertão, e é privado. Então, qual o objetivo? Fazer com que seja construído um outro aterro, que é muito custoso. Então, todos esses municípios precisariam participar, né? Para que esse aterro fosse ativado, deveria haver um treinamento. E, segundo a legislação, esse município ele teria um percentual, né? Seria um percentual, mesmo que mínimo, de desconto quanto à reutilização desses resíduos. Por exemplo, ele poderia levar a sua própria associação, e aí essa associação iria transformar esses resíduos, conseguiria vender também esses resíduos. Existem algumas variáveis na própria legislação de consórcios públicos que sim, coloca esse município um pouquinho mais à frente em relação aos outros, mas é mais relacionada à questão de impostos também, que são minimizados, a redução de custos, né, que são altíssimos para cada município. E aí a gente está aí nessa conversa inicial, né, para ver se realmente conseguimos dar andamento, na verdade, iniciar, né, esse procedimento, que é muito custoso. Esse é o principal gargalo, né, para que a gente consiga instalar um aterro, assim, demanda muito tempo, muito dinheiro. O pessoal precisa ter um conhecimento apurado sobre o assunto, e aí falta, né, esse pessoal aqui próximo a gente. Por isso que a universidade está dando esse pontapé inicial também. Perfeito. Muito bom. A Luma Obrigado. tirou aqui, foi falando algumas dúvidas que eu tinha também, e eu pude compreender que agora, sabendo que foi feito em 5 municípios, que esse trabalho ele faz parte aí de uma pesquisa maior, né? Mas, Lu, eu queria te perguntar, Luma, aqui uma dúvida que eu fiquei em relação até à sua pergunta de pesquisa, né? Que vocês colocaram lá, como o gerenciamento de resíduos sólidos pode ser aprimorado visando o desenvolvimento regional sustentável. Eu imagino que na tese tenha ficado mais claro essa resposta. Eu queria saber se vocês realmente conseguiram chegar a uma resposta para essa pergunta. Sim, um dos nossos objetivos foi esse. E aí, quando a gente finalizou, a gente conseguiu, através da aplicação do modelo, identificar vários indicadores de cada município, mostrando quais eram os potenciais econômicos e sociais de cada município. Então, por exemplo, quando a gente coloca em evidência o de São José da Lagoa Tapada, a gente percebe que existe um nível cultural mais apurado, a existência de museus, o próprio turismo ecológico também é bastante trabalhado no município. Então, o desenvolvimento regional desse município, apesar de mínimo, ele pode ser trabalhado através dessas variáveis, que são variáveis mais culturais, mais turísticas e ambientais também.
E aí, através, né, dessa integração e do incentivo, né, da própria gestão municipal, estadual e federal, esses municípios eles conseguiriam trabalhar através das suas características específicas, cada um tem características bem específicas, né, os 5 municípios, e aí conseguiria, através de, sei lá, se na minha cidade existem 7.000 habitantes e aí 4.000 habitantes são pessoas com um menor nível de renda, né? E aí é um pessoal que tem pouco acesso a determinados produtos. Então, as características dos meus resíduos são diferentes das características dos resíduos de Souza, que é um município em que a população ela tem um pouco mais, né, de amplitude, de acesso, e aí de acesso a outros tipos de produtos um pouco mais caros. Então, as características dos resíduos também... Desculpa, Luana, só para não perder essa parte, então essa característica dos resíduos, que era uma outra dúvida, vocês não fizeram uma gravimetria, vocês pegaram isso de dados que já existem, certo? Isso, certo. Ah, A gente pegou do plano de saneamento de alguns deles, 3 já existiam, inclusive de São José da Lagoa Tapada, né? Eles já tinham criado, em conexão com a universidade e outros institutos também. E aí a gente já pegou isso, analisou esses documentos, porque não houve tempo, né? Não houve tempo também para a gente fazer e já havia a informação à disposição, e informação confiável. E aí essas características, elas também influenciam diretamente na forma como esses resíduos devem ser gerenciados. Então, a gente usou como patamar, né, o desenvolvimento, através de características de cada município, do que existe de potencial, assim como as características dos próprios resíduos, né, que são resultado da variável econômica, social da própria população. Perfeito. Acho que o José Ricardo, ele, até a sua apresentação também aqui, já deixou bastante claro, né? Vocês deixaram bastante claro a importância do tema de gestão de resíduos. Tem alguns dados até do Trata Brasil, né? Que aí, inclusive, entra a parte do esgotamento sanitário também, que mostram, por exemplo, os municípios que têm os piores indicadores, os menores índices, enfim, você tem uma correlação, inclusive, com indicadores sociais. Então, por exemplo, quanto pior a gestão de resíduo, o índice de analfabetismo ele é maior. E são associações que, por vezes, nem o gestor público ele não tem essa visão mais sistêmica, né? Bom, então, porque será que o pessoal, a taxa de analfabetismo piora, a educação ela piora quando tem menos gestão de resíduos, ou do esgotamento sanitário? Piora, porque você tem maior evasão escolar, as crianças ficam doentes com mais facilidade, tudo isso vai acarretando em uma série de problemas sociais, apesar de ser uma temática aí ambiental, né? Então, são dados interessantes também lá do Trata Brasil. De sugestão para o paper também, eu ia deixar aqui em alguma medida, na medida que for possível, também apresentar referências de uma forma mais sistematizada, inclusive referências mais recentes. Por mais que às vezes parte ali de um autor, de uma obra mais clássica, inclusive do ponto de vista metodológico para amparar o trabalho, mas a gente tem bastante coisa produzida, né, recente. Isso é interessante por quê? Porque a legislação também, com o passar do tempo, ela vai se aprimorando e a literatura ela vai acompanhando, principalmente nessa temática de gestão de resíduos. Isso naturalmente potencializa a chance do trabalho, por exemplo, ele ir para uma revista científica de maior impacto, porque é uma análise que os editores, em geral, eles fazem para ver se o estudo está compreendendo de fato ali o estado da arte. Imagino que na tese, que aí tem o conjunto geral das referências, a gente tem uma realidade um pouco mais sistêmica, né, para ser observada. Aqui a gente viu só um pedacinho mesmo desse projeto que ele é maior. E eu queria uma última dúvida, Luma, que aí até para servir até nas minhas aulas aí como professor, tudo. Em São José da Lagoa Tapada, vocês têm uma legislação, um programa de educação ambiental que ele é formalizado ou ele como que ele se dá assim? Você tem um amparo institucional? Eu pergunto porque aparentemente pelo resultado parece que é um fator muito importante, né, para o resultado desse artigo, a existência desse programa. E eu pergunto como que ele é no âmbito institucional, para principalmente ter a percepção se ele sobrevive a diferentes mandatos políticos, ou se ele é uma questão mais de um governo que entende que isso é relevante, e se mudar isso pode ser perdido, assim, se isso seria um risco e que naturalmente comprometeria, inclusive, o resultado da avaliação integrada, né, se ele for perdido. Certo. Olha,
Na verdade, eu acho que o que me deixou mais admirada, assim, através da aplicação dessa pesquisa, é o quanto o cenário ideal ele está distante, né? Então, Certo. tudo que a gente entende aqui como ideal, como ações voltadas para a questão ambiental, elas foram, por exemplo, nesse caso em São José da Lagoa Tapada, iniciadas pela secretária de Infraestrutura. Essa secretária de Infraestrutura, ela é filha do prefeito do município. Então, assim, a Olha gente já só. começa errado, né? Já começamos errado, apesar de ser uma ação bem positiva. Então, vamos lá. Ela é engenheira, ela é secretária de infraestrutura, ela é muito atuante na Secretaria de Infraestrutura. E aí, com a eliminação do lixão, ela veio essa ideia da criação da associação. Então, ela tirou aquelas pessoas que estavam no lixão, montou a associação, ela mesma fez isso através de uma legislação específica, precisa, né, para a própria associação existir. E aí ela iniciou esse projeto, apesar de não ser um projeto, foi um projeto aprovado pela Câmara, né, mas mesmo assim é algo que essas atividades elas são desenvolvidas através da percepção dessa secretária. As atividades também, uma escola foi indicada, foi escolhida para que essa associação realizar suas atividades. Então, o município está apoiando a todo momento. Existem programas nas escolas onde a própria associação ela vai a cada início de semestre para realizar atividades educativas. Eles também visitam essas escolas semanalmente para acompanharem a criação de materiais através de materiais recicláveis, né? Produtos através de materiais recicláveis. Então, não existe um projeto, mas ainda assim essas ações elas acontecem. Na prática, elas acontecem. Qual o maior problema? Eu acompanho todos esses municípios que eu realizei a pesquisa e o que eu percebo é que eles perderam a eleição, esse atual prefeito. É um prefeito que está aí há muitos mandatos. Sabe aquele mandato familiar? Quem é de cidade Sei. pequena entende como é que funciona, né? Então, existe aí esse padrão aqui nas nossas cidadezinhas. E aí, nesse caso, ele estava há mais de 16 anos, claro que com alguns intervalos. E aí, nesse caso, ele perdeu a eleição e provavelmente esse projeto ele vai ser parado. Então, Olha só. é uma problemática assim, muito maior do que a gente imagina. Então, eu acredito Sim, que o trabalho da universidade, ele vai ser bastante importante nesse momento para que a gente consiga, pelo menos, não perder o exatamente. mínimo, que é a associação e a própria aplicação do plano, né? Um plano de saneamento básico que eles passaram 4 anos para realizarem, elaborarem, e aí eles têm 20 anos para cumprirem essas metas, né? Olha o espaço de tempo, o quanto é grande. É tudo tão absurdo que parece até mentira. Então, o que a gente vê na lei é algo muito ideal, muito distante, mas ainda assim a gente precisa correr muito atrás para que algo aconteça. E aí se percebeu que esse município ele possui características muito próximas do que se exige pela legislação. E aí eu espero que a partir de agora, apesar desse problema, né, da eleição aí do novo mandato, de um novo prefeito, a gente consiga dar andamento às atividades mínimas. Perfeito, a universidade nesse ponto, por isso que eu até perguntei dessa parte da governança do processo, porque ela é sempre muito importante. Quando você tem outros atores envolvidos, por exemplo, a universidade, é uma esperança de dar continuidade, porque aí você tem por trás outros atores da sociedade fazendo a pressão para que isso continue independente de quem está lá, porque senão é o que você falou, né? Mudou, para, depois vem outro e continua uma outra coisa, e o problema ele nunca se resolve. Então, obrigado, Luma. Eu vou avançar aqui por conta do horário, né? Passando para o José Ricardo. O José Ricardo aqui, deixa eu só ver o nome do paper deles para apresentar. É descarbonização e o uso de biocombustíveis, prospecção aplicada ao Sustainable Aviation Fuel. Então, muito obrigado, José Ricardo, aqui fica à vontade. Aí a gente vai assistir seu vídeo. Na sequência, faremos aqui uma discussão. Perfeito. Luma, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. E, professor Diego, o Stone, que é também autor desse trabalho, está aqui, ele só está com o nome da Marina. Ah, tá Ele está bom. aqui presente também, os dois autores. Eu vou compartilhar o vídeo de vocês agora, ok? Tá bom, obrigado.
do semiárido 2024. Eu sou José Ricardo e vou apresentar o artigo escrito por mim e pelo Vanderlei Cordeiro, pela Marina Silva. O artigo é Descarbonização e Uso de Biocombustíveis, uma prospecção avançada ao Sustainable Aviation Fuel, que é o SAF, e nós vamos tratar basicamente da temática relacionada à transição energética, o esforço atual que a gente tem de redução dos níveis de emissões. É importante dizer que a gente tem um esforço, principalmente na parte de queimadas e florestas, mas cada vez mais com o uso de biocombustíveis. A gente tem a redução das emissões com combustíveis fósseis. E aí, nessa perspectiva, o Brasil tem uma experiência importante em biocombustíveis, uma longa data, mas agora a gente tem uma oportunidade importante com a regulamentação dos combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF, que já ocorre na Europa. A partir de 2027 vai acontecer no Brasil também, e tem algumas oportunidades importantes, e é isso que a gente quer mapear. A legislação nova no Brasil já vai tratar exatamente desse assunto, com a previsão de investimentos aí na casa de 260 bilhões de reais. O objetivo do artigo é fazer o mapeamento, né, por meio da prospecção de patentes, das principais tecnologias relacionadas à produção de bioquerosene, buscando identificar as características dos canais de produção, das rotas, e a posição do Brasil nesse segmento de SAF. Então, basicamente, a gente pega aqui no referencial as iniciativas relacionadas ao setor de transporte, o elemento de descarbonização, então, elementos relacionados aí à preservação ambiental e à transformação que a gente precisa ter na matriz de transporte. Como eu falei, já em nível internacional tem uma regulamentação, em nível nacional também isso está sendo feito, com um forte impulso agora do programa Combustível do Futuro. E, no caso brasileiro, especificamente, é uma política que já vem anterior, pró-álcool, programa de biocombustíveis para veículos e biodiesel, agora com o programa Combustível do Futuro, também ampliando para a área de aviação. Então, basicamente é isso que a gente tem de quadro, né? Aqui a gente encerra falando da regulamentação especificamente de bioquerosene, e esse quadro, além da legislação, é importante mencionar que a gente tem uma produção de combustíveis, de biocombustíveis relevantes, principalmente em nível mundial, Estados Unidos e Brasil, né, são os dois principais produtores, mas isso, como eu falei, não se reflete necessariamente no biocombustível de aviação. Em termos dessa temática específica de biocombustíveis de aviação, as rotas, a estimativa é que a gente vai precisar de 25 milhões de litros entre 2027, que é quando começa o programa, até 2035, e algumas rotas aí colocadas pelo MCTI trazem desde a TJ ou a Fischer-Tropsch, essas duas mais relacionadas à biomassa, e a EFA, que é reciclagem de óleos. Então, são algumas rotas importantes que a gente vai investigar no processo aqui, algumas delas. E a investigação nossa passa por uma pesquisa quantitativa e descritiva aí da prospecção de patentes, período 2010 a 2024, com abrangência aí geral dos países e com alguns buscadores aí, principalmente concentrando na Lens. Eu vou mostrar para vocês porque, né, a gente teve um quantitativo maior, com algumas palavras-chave aqui de busca. Aqui tem um resumo, né, que vai ficar disponível para vocês, qual é a estratégia de busca que a gente colocou, principalmente a Lens ali, com 148 registros. A gente fez a checagem, então buscamos concentrar aí. Os resultados mostram, já passando para a etapa de resultados, uma expansão aí dos depósitos, né, de patentes. 2024, óbvio que a gente não chegou até o final do ano, então tem essa perspectiva que a gente vê essa trajetória de aumento, principalmente, julgamos, por conta da regulamentação. É importante dizer que são pedidos novos, então a gente tem aplicação de patentes, não necessariamente ainda, que é essa barra verde,
mais acentuado, não necessariamente ainda a concessão. Quando a gente pega esses pedidos, eles estão basicamente, as 3 categorias aí estão relacionadas a refino de petróleo com biomassa, é a primeira categoria. A segunda do CPC aí muito relacionado ao processo de produção de querosene com recuperação de óleos, aquela última rota que eu falei da EFA. E a terceira grande vertente aqui da classificação, com produção de hidrocarbonetos com material orgânico. Então, são os principais, é por aí que está andando a trajetória tecnológica. A gente vê que no depósito, embora o Brasil seja um grande participante do mercado, ele não entra entre os principais depositantes, estão aí China, Estados Unidos e Reino Unido. Mas é importante dizer que, quando a gente pega empresas, tem aí a Rolls-Royce, que é do Reino Unido, mas tem também a Petrobras, e na busca a gente identificou que algumas das patentes da Petrobras estão exatamente no PCT relacionadas a outros países. Então, é um ponto que chamou a atenção para a gente ter uma estratégia de busca relacionada a isso. E a gente vê aqui que a Petrobras ela tem muita patente depositada relacionada ao processo de produção. Então, se a gente olhar aqui, essas 6 patentes que a gente localizou, basicamente estão relacionadas a isso, mas sim a Petrobras tem condições e participa do jogo. E o que a gente constata aqui, nesse elemento aqui de considerações finais, já é essa transição energética que traz para a gente uma necessidade de redução de emissões, e aí atenção ao SAF, países como China, Estados Unidos e Reino Unido com participação muito grande, mas vale destacar que a Petrobras também coloca aí o Brasil nessa estratégia, e a gente vê aí alguns desafios que tem no país. A regulamentação acaba de sair, mas desafios tecnológicos, regulatórios e econômicos também, e isso nos leva a enxergar que há um potencial e é preciso tomar muita atenção e cuidado com as iniciativas que devem ser feitas aí na área de pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis de aviação, né, inclusive em nível regional. Então, são essas considerações. Obrigado a todos e bom semiárido a nós todos. Do semiárido 2024. Muito bom. Então, parabenizar aí também os autores, né, que estão aqui presentes. É muito bom o artigo. E vou abrir aqui, então, caso a Tatiane e a Luma queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. E aí está aqui o José Ricardo e o Stone, né, para responder. Oi, olá, José Ricardo, Stone, parabéns pelo trabalho, pela apresentação também. Na verdade, eu fiquei com a dúvida, né, apesar de não ter muito acesso, na verdade, não ter lido muito sobre essa temática, mas você falou no finalzinho sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas. E aí eu fiquei curiosa, né, diante das pesquisas que vocês vêm ficando à frente, né, devido ao interesse pela temática, vocês percebem o apoio do próprio governo, né, seja, sei lá, todos os governos que se passaram diante dos estudos que vocês já fizeram, existe apoio para essas pesquisas? Vocês conseguem perceber que realmente algo pode ser, né, melhorado, pode ser desenvolvido nesse contexto de pesquisas? Isso, em relação a combustíveis, você tem políticas muito claras nessa direção, né? Quando a gente escreveu o artigo, estava no projeto de lei, e, na verdade, ela saiu, a lei 14.000, alguma coisa, eu posso até ver aqui para você, 14.993, saiu agora, em 8 de outubro, se não me engano. Então, ela tem um programa específico, né? O governo tem um programa específico e a lei agora é mandatória. Então, você tem uma meta de descarbonização, 1% a partir do setor, a partir de 2027 aqui no Brasil, e isso vai até 10% em 2037. Estava ali me atrapalhando na data de 1900, ou na data antiga, lá na apresentação. Mas começa agora, 2027. E aí a tua pergunta, ela vem muito mais no sentido, pelo que eu estou entendendo, do apoio às atividades de pesquisa, né? Então, hoje, veja, você não tem uma linha
específica para dizer assim, ó, bom, eu vou ter um esforço voltado para isso com programas específicos. Se a gente tem nas agências de fomento alguns editais voltados para essa temática, assim, e não mandatório, mas assim, naturalmente os pesquisadores têm se estimulado para isso, né, na linha, inclusive, lá de hidrogênio verde, voltando aqui a Tatiane, que tem coisa relacionada a isso. No caso de combustíveis de aviação, a questão está muito no tipo de composto que vai ser utilizado, né? Então, se discute muito essa rota de biomassa, mas tem uma rota também, eu falei ali de óleo, mas tem também resíduos sólidos, é uma outra rota possível, porque você quer ali carbono de alguma maneira para transformar. E você tem, o que eu diria é o seguinte, da comunidade de pesquisa, interesse, e fatalmente as agências vão financiando. Existe uma linha, por exemplo, da FINEP, tem sido muito claro, lançaram editais agora, especificamente para a área de renováveis, né, com rotas específicas. E o que existe é a dificuldade de avanço dessa pesquisa, né? Alguns grupos já estão há mais tempo, outros grupos começaram agora. Avanço dessa pesquisa, tanto em nível científico, foi isso que a gente buscou entender aí, como é que estavam essas patentes, quanto em nível de colocar essa pesquisa científica para rodar comercialmente. Então, aí a gente está um pouco mais distante. Aí o que eu posso te dizer é o seguinte, tem um edital da FINEP que eu acompanhei agora muito recentemente, e eles não conseguiram, como é que a gente diz, demanda para todo o recurso, né? Então, estão analisando ali, não que não haja projetos, mas os projetos precisam ser melhor qualificados. Então, o que eu te digo muito diretamente é o seguinte: existe interesse da comunidade, existe demanda, mercado, e existe um desafio da gente cumprir isso. Eu não sei se poderia ter um programa, talvez um pouco mais forte e determinado, assim, em nível nacional, para você dizer, olha, tem que ser feito isso, e tipo uma estratégia chinesa, né? Vamos ser bom nisso e vamos fazer. Isso poderia ser uma concertação nacional, né? Como se fosse um consórcio, não municípios, mas um consórcio de estados. Isso ocorre, tá certo, em algumas outras áreas de saúde e tal. E eu acho que seria uma grande ideia fazer isso também para esse segmento. Perfeito. A Tatiane quer fazer algum comentário também ou não? Quero, é bem rápido. José Ricardo, eu estava até me perguntando quando eu estava apresentando, em relação por conta que o Brasil não estava liderando. Aí você conseguiu me responder no final, legislação, tá? Eu tenho a questão de patente. Eu estou estudando agora muito sobre também patente, porque eu tenho uma disciplina que é empreendedorismo e inovação na academia. Eu vejo qual a dificuldade que se tem para ter, certo? Então, de 7 anos você demora muito, o Brasil ainda está muito aquém dos outros países. Quando eu fui analisar, porque a gente faz no empreendedorismo e inovação, a gente faz um projeto para que vá para frente. E provavelmente pode ser que ele venha a ser patenteado. Quando a gente vai estudar sobre a patente aqui, fazer a patente mesmo aqui no Brasil, é uma dificuldade muito grande. Por isso que eu consegui ver, pelo seu trabalho, aquele final na qual você mostrou o quanto que a Petrobras já entrou, né, solicitando patente, aí você consegue ter uma visão maior. Aí você sabe por conta da dificuldade. São várias coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas e o seu trabalho consegue também mostrar isso. Tantas patentes está aqui para a Petrobras, solicitou e tal. É uma visibilidade que dá maior para a população, até que não tem conhecimento. Eu que estou iniciando agora a estudar sobre isso, já tive uma visão até bem mais ampla agora com o seu trabalho, certo? Obrigada. Obrigado, Tatiane. Uma coisa importante é o seguinte: existe um mecanismo, digamos assim, mais célere, que é de prioridade quando você faz patentes verdes, tá certo? Tem que encaixar ali. Embora a gente não tenha entrado muito nessa perspectiva do que a gente pode classificar ali, mas, de fato, aí você passa por um processo de avaliação, né? No nosso caso aqui do INPI, embora tenha melhorado aí o backlog, o tempo de avaliação, mas ele é realmente demorado. Obrigado. Só um detalhe que ela observou também é que, eu não sei se ela percebeu, mas essas patentes foram depositadas em outros países.
apesar de ser da Petrobras, né? Justamente por conta desse tempo que existe aqui no INPI, na hora do depósito, né? A Petrobras ela decide depositar em outros países, com acordo do PCT, já mais para aliviar esse tempo e ter a concessão mais rápida. É porque a gente sabe que depende da solicitação. Por exemplo, no tempo do Covid, foi mais célere, né? Foi por conta de tal, aí a legislação vai, vamos fazer logo, né, a patente. Aí dependendo, que nem você disse, né, a causa verde e tal, os produtos verdes, eles já são bem mais rápidos. Aí dependendo aqui, vai da patente. Feito. Muito bom. O artigo ele é bem importante, né? Acho que tudo aqui, os trabalhos que foram apresentados, resíduo, energia renovável, biocombustíveis na aviação, são coisas que elas são urgentes e necessárias, né? Aí eu queria destacar aqui algumas coisas do trabalho também, muito essa importância, né, que ele traz da transição energética, a posição do Brasil nesse segmento, que a gente vê que, inclusive, a partir de uma indústria tradicional, né, de combustíveis fósseis, petróleo, que é a Petrobras, também já olhando para uma energia mais limpa, né? E eu acho que o Brasil tem muito essa tradição na parte da biomassa, e isso não foi explorado como deveria ter sido ao longo das décadas, né? Não falando da aviação, mas eu imagino aí na parte principalmente dos veículos, caminhões, que são veículos de grande porte e assim por diante, né? Gostei muito também do procedimento metodológico, a base aí que vocês fizeram a análise. E eu queria só fazer uma pergunta, assim, e eu não sei nem o quanto que isso poderia agregar ou não na compreensão do resultado da pesquisa de vocês. Se fora banco de patentes, vocês já produziram ou pretendem fazer um outro estudo a partir da literatura científica também, talvez para fazer essa junção entre o que o banco de patentes traz de resultados e o que a literatura científica traz de resultados, talvez a partir de uma revisão sistemática para tentar entender o uso de biocombustíveis na aviação ou coisa do tipo, ou se isso não faria sentido, porque eu imagino que talvez a junção dos dois resultados eles trariam uma visão ainda mais apurada sobre o que de fato o segmento tem discutido, produzido e como que talvez aí até num cenário global isso se apresenta, né? Tá. Estônio, quer falar? Não, Ou professor, eu como o senhor falo? já tem mais trabalhos relacionados na área, eu acho que o senhor tem mais Então, um. o Diego, eu diria para você, acho que faz total sentido. A gente, na verdade, está olhando, né, o que é que o pessoal está discutindo na área e na literatura tem muita coisa mesmo. Né, tem Interessante. muito além das patentes. E o pessoal está discutindo muito essa coisa das rotas e tudo mais, que aí o nosso objetivo, na verdade, foi olhar. Bom, eu diria o seguinte: dois pontos cruciais. Aí no artigo está falando, bom, vamos olhar as rotas, tal, como é que está, para a gente ver, identificar ali qual patente está em qual rota. Porque como o Brasil ele produz muita coisa de biocombustível há muito tempo, né? Desde a época do Proálcool, tal, mudou ali o flex, a gente continuou produzindo e tem uma biomassa de cana bastante considerável, né? A produção, né? O resíduo, né? O bagaço da cana, a palha da cana. Então, a gente queria entender se essa é uma rota que o pessoal está pensando aí na literatura, porque quando pega em outros países, por exemplo, a gente estava outro dia discutindo com o pessoal lá de Portugal, e eles, uma coisa que para a gente é tão natural, né? Falar em cana, bagaço de cana, não sei o quê, Sim. no Brasil inteiro, tirando lá a região norte, mas nas demais regiões a gente fala nisso, aí o pessoal perguntando, sim, mas o que é exatamente, como é que faz isso, tal. Olha só, Não era, impressionante, porque hein? é, eles não têm, né? Não tem. Eles produzem com outro tipo de rota. E aí o que a gente tem que entender isso na literatura, né? Tá olhando, mas a gente realmente não fez essa sistematização ainda, né? Foi um artigo muito de tiro muito, eu diria, tiro muito curto, né? Foi É, muito dessa no âmbito desse projeto. E o projeto ele é a ideia de você olhar as conversões, né? Então uma equipe multidisciplinar de engenharia está olhando qual o fator de conversão
para você pegar o bagaço de cana, quanto você precisa de quantidade disso para transformar em tanto de óleo, que a gente tem a demanda de óleo que vai ser necessária para descarbonizar, de bioquerosene, na verdade, né? De óleo. E a gente quer entender o seguinte, bom, quanto que eu preciso, se eu tenho garantia de suprimento e tudo mais, e olhar se essa rota é viável. O outro ponto é o seguinte, bom, a gente tem produção para fazer isso, mas essa produção, ela hoje, porque ela não foi aproveitada por outras instâncias, de fato, em diesel, né, biodiesel, esse programa Combustível do Futuro, ele aponta, né, para intensificar combustível veicular, diesel, querosene de aviação, que já está com meta, mais adiante de navegação também, e crédito de carbono. Então, é uma legislação assim bem completa. E o nosso ponto é o seguinte: bom, o Brasil produz muita biomassa, né, e tem demanda nos aeroportos. Se você não tiver um desenvolvimento científico, a gente vai, daqui a pouco, colocar essa matéria-prima à disposição para o pessoal vir como faz sempre, né? Vem aqui, explora Exatamente. e vende Exatamente. o bioquerosene para a gente. Então, existe É, um risco e é uma coisa muito fina, né? Não basta você ter grande fonte de matéria-prima se você não tiver ali uma tecnologia que lhe dê a produção também. Então, esse foi o desafio aí na busca de patentes. Acho que a gente pode refinar mais, dividir ali por tipo de rota, mas entender se a gente está ou pode participar desse jogo. Na verdade, é isso, né? Aí só para perfeito, fechar isso perfeito. aqui, você tem uma ideia, não sei o quanto isso é geral ou não, mas, por exemplo, colega de Juiz de Fora me falou que lá eles estão fazendo um grupo lá está fazendo esse tipo de pesquisa especificamente para a Petrobras. E hoje, a história que ele me contou, que eu achei meio absurda, né? É que você comprar óleo de fritura reutilizado nas pastelarias é mais caro do que o óleo no supermercado. Porque o Olha pessoal. só. Não, bom, deve ser um caso específico, né? O pessoal está É, comprando muito para fazer pesquisa, porque para mim é completamente contraproducente isso. é, Mas um ponto aí nessa linha é que essa biomassa ela é muito reutilizada para energia, inclusive nas próprias usinas. Então, não é tão tranquilo assim que a biomassa ela não está jogada, né? Ou seja, você pode ter ali um problema de preço, de precificação na hora da produção final. Então, são vários probleminhas, a gente está olhando aí com algum cuidado, vamos dizer assim, e realmente precisa refinar bastante. E obrigado pela consideração. A gente, na verdade, é o dever de casa que a gente precisa fazer, que é juntar essa produção bibliométrica, assim, entender é, essas rotas, se elas batem com a das patentes. perfeito. Vai dar uma convergência ou divergência, que vai poder fazer uma análise robusta, mais robusta ainda, né? Muito legal, José Ricardo. Passar para a Patrícia, então. Aí, Patrícia, faltou um artigo aqui, os autores acabaram não conectando, né? Os sobrevivências do sertão. É o que nós Isso, fazemos. professor. A gente parte com encerramentos para eles. Professor, eu acho que nos 15 minutos pode encerrar. Quero aproveitar a Pode encerrar, né? oportunidade de dar parabéns ao professor José Ricardo e para o Stone. Extremamente interessante o trabalho. E, professor, pode encerrar. 15 minutos. Nem daria mais tempo, né? Bom, Não. esperamos eles aqui, não conectar, faltou uma apresentação, mas agradecer a todos vocês que participaram aqui. O SEMEAD ele é somente um grande evento por conta da comunidade que interage com o encontro. Caso tenha oportunidade de vir presencialmente, vale muito a pena também, se der no ano que vem. Eu participei essa semana 2 dias no presencial, o resto estou aqui no remoto, né? Mas é uma comunidade muito boa. Eu falo que o maior destaque do evento realmente são as pessoas ficam aqui felizes de compartilhar, trocar durante o evento, e aí eu fiquei muito feliz também de poder coordenar essa sessão e aprender mais com vocês. E é isso, bom evento, continuem aí participando que a gente tem bastante coisa ainda hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Patrícia, pelo apoio. Imagina. Obrigada, pessoal, por submeter os trabalhos. Obrigada, professor Diego.
E é isso, gente. CNED agradece. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia, pessoal. Até Bom logo. dia.